Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com nossa convidada, que já é remida desse programa, Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje é um programa instrutivo. Todos são, né? Mas de vez em quando, meu lado professora tem que entrar em ação, né? Senão não faço jus ao meu salário. A Maria sempre tem um lado professor que entra em ação em tudo, viu, gente? Ela é uma mestra mesmo. Mas é legal, né? Porque a gente aprende muito com ela. E mais legal ainda, ter um ser que divide tanto conhecimento quanto ela, né? Que isso é afeto puro, né? Maria, vamos começar o programa. Maria, recentemente foi descoberta aí uma grande área na Guatemala, onde parece estar uma cidade gigante, pertencente à civilização maia. Como esta descoberta irá impactar no futuro da história humana? Diz aí, Marina. Pois é, a verdade vem vindo devagar como uma tartaruga, mas está firme. Então ela vai acabar ganhando da lebre mais cedo ou mais tarde, né? Então, assim, não dá mais para esconder que esses sítios arqueológicos são muito maiores e tem muitas mais informações do que aquilo que se revela. Então, no caso desse povo maia, né, foi encontrado agora no ano passado, que vem vindo devagarzinho isso, foi feito um mapeamento por laser, por avião. Então eles fizeram um mapeamento, o laser hoje gera uma topografia perfeita, né? E não sei nem como deixaram fazer isso, porque na verdade boa parte das revelações não se quer, porque só o que se descobriu aqui já é um confronto grave com a arqueologia oficial. Então, o que se descobriu foi um marco na pesquisa arqueológica, e estudiosos encontraram mais de 60 mil ruínas da população maia na Guatemala, graças a essa nova tecnologia do laser, né, de mapeamento topográfico. Então, com essa nova Fantástico. informação, estima-se que a população dos maias, antes considerada 1 milhão, 1,5 milhão, é um povinho pequenininho lá que construía com umas pedrinhas, umas pirâmides, que era só para arrancar o coraçãozinho das pessoas e dedicá-las ao deus sei lá quem, né? Porque a história que os arqueólogos contam é uma coisa terrível, assim, dolorosa. Eles são muito criativos, mas coitados, eles não podem fazer diferente, senão eles perdem emprego, né? Então, a partir dessas novas descobertas, começa aquela história do gatinho tá subindo no telhado. Então, Sim. não tem mais. Então, com essa nova informação, com essa população gigante de 15 milhões só naquela regiãozinha, imagina a população maia que atingia o sul do México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, toda essa região. Então você pode imaginar que eles alcançavam uns 30 milhões para mais. Era gigante. Então esse tempo de existência deles é maior do que se falava, né? Então essa Sim. tecnologia que foi usada de laser, de geração de imagem por laser de detecção, que fala, né? Detecção de superfícies, ela foi usada para mapear a floresta e revelou uma megalópole, né? Algo de casas, palácios, vias elevadas e fortalezas para um povo que era chamado de bruto, né? Então as pesquisas cobriram até agora mais de 2,1 mil quilômetros quadrados na cidade de Nossa. Petén, no norte guatemalteco, e a área identificada perto de cidades maias já conhecidas provavelmente abrigou entre 10 a 15 milhões só nessa região. Então, os arqueólogos, estou lendo aqui porque é uma parte importante, está no BBC, né? Na BBC, Claro. arqueólogos acreditam que a tecnologia de ponta vai mudar a forma como o mundo enxerga a antiga civilização centro-americana e não só, né, outras já estão sendo mapeadas também na Ásia, que é muito importante, a correlata desta civilização, diga-se de passagem, que eu chamo de os construtores de pirâmides que estão no mundo inteiro e faziam parte de uma mesma civilização, né? Essa é a bagunça na cabeça dos arqueólogos que acham que essas civilizações não se correlacionavam quando na verdade faziam parte de uma mesma civilização em comum que ficou um pouco diferente só porque foram colocados
em áreas distintas para se desenvolverem naturalmente. Os deuses criadores, vamos dizer assim, os colocou em áreas diferentes para que cada um se expressasse de uma maneira. Mas você encontra neles todos uma religião em comum, uma construção, a parte toda construção em comum, conhecimento astronômico, astrológico, medicina, em comum, né? Então, eles, obviamente, tinham professores em comum. E isso é o que vai surgir mais para frente, quando a coisa não puder mais ser evitada. Então, tem o professor da antropologia da Universidade Brown, nos Estados Unidos, arqueologia e antropologia, ele disse assim: acho que será um dos grandes avanços em mais de 150 anos de pesquisa arqueológica maia, né? Disse ele à BBC em entrevista. Aí ele disse assim: quando vi as imagens, fiquei com lágrimas nos olhos. Não sei se é porque ele pensou que ia perder o emprego ou se ele pensou que é uma chance para rever os livros e começar a escrever tudo de novo. E aí ele vai ter que escrever muito, né? Então, pode ser que ele ficou emocionado que ele não vai perder o emprego. Então, a emoção se deve aos indicativos de que os maias faziam parte de uma civilização de avanços equivalentes à época aos vistos em culturas tidas como sofisticadas, como a Grécia Antiga e da China. Não, os maias eram mais conhecedores do que esses, né? Então, tudo virou de cabeça para baixo, diz o arqueólogo Thomas Garrison, do Ithaca College dos Estados Unidos, e parte do consórcio de pesquisadores envolvidos no estudo. Então, ele acredita que a escala e a densidade da população maia vinha sendo bastante subestimada e pode ser, na verdade, 3 ou 4 vezes maior do que pensavam. Não, eles pensavam que era 1,5 milhão, gente. Agora está para 15. É 10 vezes a mais. Uma diferença grotesca, né? Isso. Não. A civilização maia, vou dar aqui a minha aulinha que precisa, né? Então, a civilização maia teve o seu auge, supostamente pelos arqueólogos convencionais, há 1.500 anos, ocupava uma área estimada em 2 vezes maior do que a Inglaterra medieval e abrigava uma população que até hoje se calculava quando se extrapolava, de 1,5 milhão da Guatemala a um total, pegando o México, de 5 milhões. Então, com os novos dados, já não é insensato pensar que pode passar até de 15 milhões. Então, os arqueólogos também se surpreenderam com incríveis estruturas defensivas da megalópole recém-descoberta, como muralhas e fortalezas, que mostram que os maias investiam mais recursos em defesa do que se imaginava. Eles estão esquecendo aí que antes dos maias vieram os toltecas, né? Então, assim, nessa reportagem tá interessante, porque parece que os maias são que nem os incas, né? Então, os incas do Peru, pessoal, tudo foram os incas. Aqui nessa reportagem, esse é o erro, outro erro clássico dos arqueólogos, tudo foram os maias. Peraí, tinha um povo antes deles, os toltecas, que eram extremamente avançados, com crânios alongados, né? E que ninguém fala deles. No Peru, a mesma coisa. Antes dos incas, houve o povo andino, né? Então, esses pré-incas foram um monte de coisas, inclusive os de Paracas, que eram aqueles crânios alongados, que era a realeza, que depois deu origem aos incas, que os incas tinham a realeza inca tinha um crânio semi-alongado, ou seja, eles eram misturados com esses de Paracas, crânios alongados. Aqui é a mesma coisa, os toltecas tinham crânios alongados. Os maias vieram dos toltecas. Então, aqui tem um erro enorme, que é uma dificuldade na arqueologia de consertar isso, mas logo, logo eles vão consertar também. Então, o que nós vamos ver aqui é que nós temos, os estudiosos continuam a discutir quando essa civilização começou, tá vendo? Que eles esquecem dos toltecas. Descoberta, aliás, alguns colocam que os toltecas vieram depois, que é uma coisa dolorosa. Então, descobertas de ocupação maia em Cuejo, no Belize, né, foram datadas de cerca de 2.600 anos antes de Cristo. Isso já é uma coisa que quebra essa história de 1.500 anos, através da datação por carbono. Então, o calendário maia, que se baseia no chamado calendário de contagem longa mesoamericano,
começa em uma data equivalente a 11 de agosto de 3114 a.C. Essa é a data. Então, essa é a data onde eles foram colocados ali, ou onde se começou a trabalhar geneticamente o desenvolvimento através de uma matriz primária, que podiam ser os toltecas, né? De transformar eles em um povo que habitou essas regiões dessas cidades e construiu, talvez só recuperou, pirâmides que já estavam lá. Embora as pirâmides maias e até as que vieram depois, que são as astecas, né, que as astecas vieram depois, são pirâmides feitas com argamassa. Então elas não são tão antigas. Essas que é pedrinha, redondinha, mal cortada, acertada com argamassa, de fato, é de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo para frente. Então, aí está mais ou menos certo, e é o que a gente tem. Então, nós podemos falar assim, só para terminar, que a civilização maia estendeu-se por todo o atual sul dos estados mexicanos, Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, estados de Quintana, Campeche e Yucatán. Yucatán, que é onde nós vamos estar visitando também, né? Que nós vamos agora em maio para o México, vamos visitar esses principais sítios arqueológicos e claro que a gente vai passar lá, né? Numa região de praia bem gostosa, aproveitar as praias de cara ali, azuisinhas, aquelas águas azuis maravilhosas, né? A área maia também se estendeu por todo o norte da América Central, incluindo as atuais nações da Guatemala, Belize, norte de El Salvador e oeste de Honduras. Então essa região toda é incrível. E o que vale mais a pena falar aqui era o conhecimento que os maias tinham, a sua escrita sui generis, né? Que é totalmente uma escrita desenhada, que é incrível de ver, que eles deixaram esses escritos, seus códices maias. A maior parte dos códices, que são os livros maias, foram queimados pelos jesuítas, que estavam junto com os espanhóis, né? Então os espanhóis levavam seus jesuítas, que chamavam isso de coisas demoníacas, e esses livros todos feitos em um papel que era mais resistente que o próprio papiro egípcio, e melhor para escrever, ou seja, eles tinham um método de escrita mais desenvolvida que os egípcios, né? Que era feito em folhas de figueira, mas era trabalhada, de uma casca de figueira trabalhada, era um papel mesmo, que era dobrado, podia ser dobrado, ele era muito fácil de ser manipulado e durava mais que o dos egípcios. Então nós teríamos uma informação incrível vindo dos maias, e infelizmente foi tudo queimado pelos jesuítas, sobrou aquele códice de Dresden, onde tem alguma coisa que está na cidade de Dresden, na Alemanha. Sobrou um tal de Código de Vênus, o Códice de Madrid e o Códice de Paris. Acabou. E sobrou os trechos lá do Xilambalã, onde mostra o mito da criação. Aí, nesse mito da criação, rapidamente, é interessante, onde se mostra no próprio Popol Vuh, né, que é o livro do Conselho assim falado, que conta a história igualzinha da história da antiga Mesopotâmia, onde fala que tudo veio do nada, veio da água do caos, e dessa água do caos surgiram os gêmeos. Essa história dos gêmeos tem a ver completamente com a visão hoje da física teórica sobre a origem do universo, que o universo vem do caos, vem através de um espelhamento de dois universos, ou seja, que pode ser até do campo do invisível, do campo de energia ressonante apenas, do campo do tecido espaço-tempo, ainda dentro do que se chama de energia escura e matéria escura. Ao se espelharem, criam a luz no centro desse espelhamento, e aí surge da luz a matéria. Então essa história dos gêmeos pode ser uma representação desse espelhamento, dessas polaridades necessárias para gerar entre esse espaço a luz que gera um universo na fisicalidade, e ao mesmo tempo a representação dos gêmeos criadores
seria também uma visão clara de que o nosso universo é polarizado. Isso mostra para mim que eles tinham a mais profunda informação sobre a criação da realidade como ela existe. E ela bate muito bem com aquilo que está nas tábuas sumerianas sobre as águas do caos, de onde o Deus Criador surgia. Bom, nossa, que explicação maravilhosa, né? Maria, vamos falar um pouquinho dessa tua ida, né, ao México, né? No mês de maio, aí acompanhada com seus alunos e falando, quem sabe eu não posso ir junto, que eu quero muito conhecer o México. Qual é o principal foco dessa viagem, Maria? Dessas viagens, aliás? É resgatar o conhecimento, fazer as pessoas resgatarem a origem, a história da humanidade, que ao resgatar o nosso passado e ficar claro, a nível de um resgate até ressonante com a sua própria alma, ver o óbvio, que existiram civilizações altamente avançadas, que foram criadas por seres que vieram de fora, né, e que nos deram conhecimento que existiam antes de nós e que criaram várias humanidades na Terra. Esses são um deles, que são os maias, que nós vamos estar indo agora em maio. Maia, ficou legal, né? Nós vamos para o México agora em maio para ver os maias. Ah, que combinou, MMM? Nossa, isso deve ter alguma coisa. Então venha conosco resgatar a história da humanidade agora em maio. E lá eu vou te contar muita coisa sobre a nossa verdadeira origem. E em julho vamos para o Egito, que é outro ponto fundamental para resgate de informação e conhecimento da nossa história. Esse é o foco principal dessas viagens. E em setembro estaremos na Inglaterra, Escócia e Irlanda para resgatar uma história que foi muito apagada, né? Que é o que aconteceu por lá. Apagou-se demais essa história por causa das guerras e das imposições abrâmicas na terra de hoje. Se apagou a história de um passado que é até mais remoto do que esse aqui dos maias e dos próprios egípcios, que existiu antes do grande dilúvio e que tem que ser resgatado para que a nossa alma se reconecte a mais daquilo que fomos e nos dê condição de enxergar para onde ir. Porque se você não sabe de onde você veio, como é que você vai saber para onde você vai? Então é fundamental. É passeio imperdível, pessoal. Passeio imperdível, ainda mais com Maria Pereda, que é um poço de conhecimento, né? Bom, Maria, como a civilização dos maias poderia ter sido tão avançada e, especialmente, como poderiam ter construído as pirâmides? Aliás, Maria, as pirâmides estão espalhadas por todo o mundo. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas achava que pirâmide era coisa exclusiva dos egípcios, né? Tem no mundo inteiro. E as pessoas acham que a maioria ainda pensa que só tem no Egito. Esquecem até as próprias maias, astecas, né? E as incas, nós vimos lá os zigurates e vimos o que está debaixo da terra ainda. Tem pirâmide tetraédrica em tudo que é lugar lá no Peru. Elas estão debaixo da terra. Elas são perfeitas, com cortes perfeitos. Falta desenterrar, né? Então, onde tem zigurate, que são essas construções, né, de uma camadinha em cima da outra, que é o que tem também no México, que tem na antiga Mesopotâmia. Onde tem um, tem outro. Tem pirâmide tetraédrica também, no mundo inteiro. Então, assim, é óbvio o que aconteceu. É isso que eu estava contando e já contei. Extraterrestres estiveram na Terra durante centenas de milhares de anos para mais, né? Podemos falar até de 1,5 milhão de anos atrás, de acordo com a própria teosofia, onde vieram de fora, se localizaram aqui. Foram vários estágios entre idas e vindas, porque ocorreram guerras, ocorreram cataclismos que acabaram gerando destruições de civilizações que aqui surgiram. Nós somos uma das várias civilizações que surgiram na Terra e todas elas estiveram às mãos de seres que vieram de fora e geraram uma alteração do hominídeo que naturalmente se desenvolvia na Terra para se transformar em um ser mais poderoso, mais inteligente, mais consciente, que é o homem que temos hoje, chamado de Homo sapiens sapiens. Então, tudo isso foram intervenções. Então, esses povos tiveram não só os seus pais criadores, como também professores que vieram
e os ensinaram durante um tempo. E depois, nessa época em que os maias dizem nós surgimos 3.000 e poucos antes de Cristo, foi a época em que os deuses se vão, deixam alguns professores, mas eles vão embora numa quarentena da Terra, e aí a gente vê uma perda do conhecimento, né, de 3.000 anos para cá, antes de Cristo para cá, houve a perda do conhecimento. Então nós emburrecemos para começar tudo de novo e readquirir o conhecimento suficiente para reconhecer que aquilo que foi construído no passado não foi feito por seres brutos, né? Que Claro. simplesmente arrancavam coraçõezinhos. Ah, Maria, mas, ó, falando nisso, Maria, antes de fazer essa pergunta, eu queria comentar algo que aconteceu essa semana sobre a seu respeito. E perguntar assim, você já teve contato com ETs, etc. Eu falei, mas eu tenho contato com uma pessoa que é um ET vivo. Todos somos. Nós Eu tenho um todos ET vivo, somos. mas ele é um poço de sabedoria, porque eu tenho certeza que se ela resolver se mistificar, que vai ganhar muito dinheiro, mas não é o caso de Maria Pereira, que ela, às vezes eu sinto que a Maria vai tirar a máscara do pessoal. Tô Era só brincando, abrir mas uma igrejinha que eu ia ficar rica, ia entendeu? ficar rica, é A nova verdade. igreja Mas de Maria. Igreja de Maria. Mas assim, com todo esse conhecimento, você estaria aí pareando com O ET essas Macedo. grandes corporações, essas instituições enormes Acho aí, que com não, todo o porque esses aí conhecimento. eles não só abrem uma igreja, eles assaltam, né? Eles já são. Então, não é só abrir É, a portinha da igreja, é assaltar também. teria que ter uma falta de cosmoética enorme, né, para estar nisso. Isso, Não é o com seu caso, que certeza eu não é meu conheço. caso. Bom, Maria, desculpe a brincadeira, mas tem uma coisa sobre os maias e astecas que sempre me intrigou, tá? Como é que, tendo todo aquele conhecimento astronômico, arquitetônico, matemático, etc., eram assim tão monstruosos ao performar sacrifícios humanos constantes, tirando o coração do povo, arrancando e mostrando para a população. Maria, explique isso aí, por favor. O que eu acabei de falar, né? Isso aí aconteceu porque a perda do conhecimento, a perda do contato com os seus professores, a brutalidade típica do homem aflora quando ele está perdido. Então ele precisa de tutores ainda, né, mestres, orientadores, quando ele não se reconectou e sabe quem é. Então esses faziam esses sacrifícios porque não tinha nada a ver aqueles que orientaram e criaram aqueles locais com o que eles se tornaram quando esses seres se foram. Então eles passaram a fazer coisas brutas, animalescas, que é típica ainda da alma evoluída que ocupa o corpo físico desses seres aqui encadernados, como eu falo na Terra, e faziam isso em nome de trazer os deuses de volta e agradar os deuses. Isso tudo faz parte da perda do conhecimento e da natureza perigosa que faz parte do homem, não só da época dos maias, como ainda hoje. Porque esses rituais macabros continuam existindo dentro de sociedades secretas tenebrosas que existem na humanidade ainda e continuam existindo através de pessoas que são perigosas, que você encontra na rua, desses políticos que são extremamente perigosos, que nos matam de outra maneira, os banqueiros que nos matam de outra maneira, e por aí vai. Então, somos ainda evoluídos, né? Os nossos criadores e professores, parte deles eram evoluídos, parte talvez nem tanto, afinal de contas, para esse DNA que temos, que é uma mistura de vários, ser assim tão bruto ainda? É porque alguns brutos entraram na mistura do DNA que nos deram. Então, somos o reflexo de algo que já existia e, ao mesmo tempo, estamos indo para um caminho de elevação, porque também é o reflexo de algo que também foi nos dado. Então, Sim. está no homem a escolha de manter-se sendo um bruto ou se quer despertar e ativar o seu fósforo interior, né? E ativar o seu Lúcifer interior e trazer de volta a luz, elevar-se pela coluna vertebral em direção ao sol superior e saber de fato quem é, transformando-se, tirando esse lado animal
e transformando-se em um ser que enxerga mais longe, além de si mesmo, o seu próprio umbigo, enxerga o próximo que está do seu lado, a família, enxerga os vizinhos, enxerga o país, enxerga o planeta, enxerga o universo e o abraça, considerando que eu sou isso também, né? Ah, que bonito, Maria. Bom, gente, a Maria foi até meio poética agora, eu gostei. Porque eu tenho esse meio poético, eu gostei, Maria, gostei. Então, pessoal, o que a Maria falou, eu quero só acrescentar, liberação e vitória em suas jornadas individuais no mundo das formas, né? Eu acho que esse é o nossa grande batalha. As pessoas às vezes falam do Armagedon, né? É a nossa luta com o nosso ego, né? Essa coisa inferior que nos aprisiona. Esse é o verdadeiro Armagedon. Aí você eclode em luz, né? Então, Exato. essa briga interna, pessoal, o tempo todo lutando para ser melhor como ser humano. E você aí, você pode ser pequeno por opção e grande por determinação. A escolha é sempre sua. Gratidão, Maria Pereira, uma honra Eu que enorme. agradeço. Eu fico muito feliz toda semana que a gente grava, porque eu recebo uma aula de conhecimento. Se me falaram assim, você vai num centro falar com a ET? Não. Eu vou falar com a minha ET amiga, que é Maria Pereira, porque, olha, gente, ela estuda muito, ela conhece muito, sabe? Então, assim, o que é mais legal é que ela não precisa mistificar, ela compartilha esse conhecimento com a gente de cara limpa. Limpa não, tem maquiagem, pessoal, porque eu não Não, gosto linda de também, porque a minha amiga é linda, sabe? Linda, é honesta, é isso que vale nessa vida, porque quanto mais a gente começar a despertar nós mesmos, mais pessoas vão entrar nessa energia, não é, Maria? Com certeza, Daqui a os pouco. ressonantes fazem a sinergia. E o processo sinérgico é exponencial. Ele não se multiplica, ele é exponencial, é muito maior. Então, daqui a pouco, ó, todo mundo está aí desperto. Gratidão, Maria, gratidão aos internautas. Eu que agradeço. Vocês curtem nosso canal, vocês gostam do trabalho da Maria, do meu trabalho? Entra lá, clica, se inscreve, vocês recebem o vídeo na hora. Gratidão a todos vocês que nos acompanham. Maria, um grande abraço. Obrigada, Cris. Até o próximo. Até, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Tchau, tchau.